Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos descobrir um pouco da história de São Lucas Evangelista, né? Então, São Lucas que foi o grande pesquisador, São Lucas que não conheceu Cristo, mas que traz uma grande riqueza para cada um de nós através do seu Evangelho. Então, hoje nós vamos falar sobre São Lucas Evangelista. Então, São Lucas é, segundo a tradição, o autor do Evangelho de São Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Considerado como o autor do terceiro Evangelho. Então, ele é considerado como o autor do terceiro Evangelho. Chamado por São Paulo, o médico amado, que a gente pode comprovar lá em Colossenses 4,14. A gente vai abrir agora em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, né? Aí a gente vai ver como São Paulo o chama. Diz assim: Vos saúdo, Lucas, o caríssimo médico. Vos saúdo, Lucas, o caríssimo médico. Então a gente vê que a saudação de São Paulo, lá em primeira Colossenses, na primeira Colossenses, capítulo 4, versículo 14, diz: Vos saúdo, Lucas, o caríssimo médico. Então, a gente vai vendo aí que a confirmação de que Lucas era médico. Então, o que acontece? Considerado como autor do terceiro evangelho e chamado por São Paulo de o médico amado, seus textos, né, os textos de São Lucas, são os de maior expressão literária do Novo Testamento. Eles são os de maior expressão literária do Novo Testamento. São Lucas, ele nasceu da Antioquia, na Síria, situada próxima à costa do Mediterrâneo, hoje sudeste da Turquia. Por seus escritos, pelos escritos de São Lucas, acredita-se que pertencia a uma família culta e abastada. Ele, por não ser hebreu, era considerado gentil. Então, justamente, São Lucas, ele, justamente por não ser hebreu, era considerado gentil. E justamente, né, como o evangelho, né, que o evangelho veio para todos, veio inclusive para os gentios, crentes e não crentes. Então, São Lucas, ele tinha talento para a pintura e exercia a profissão de médico, como foi confirmado lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Então, tinha talento para a pintura e exercia a profissão de médico. Se desconhece a data do seu nascimento. Então, se desconhece a data do seu nascimento. Lucas foi introduzido na vida cristã por volta de 40 anos de idade, mais ou menos. Ele tinha na faixa de 40 anos quando ele foi introduzido na vida cristã. Nas cartas de São Paulo, né, Lucas é chamado de colaborador. Então, São Paulo, inclusive, nos seus escritos, ele sempre chama Paulo de o colaborador. Então, como ele colaborou, que a gente vai ver nesse pequeno momento, nessa partilha sobre São Lucas, a gente vai ver como São Lucas foi esse grande colaborador chamado por São Paulo. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente, ele não conheceu Jesus pessoalmente, ele conheceu Jesus através de outras pessoas, né? São Lucas, cujo nome significa portador de luz. São Lucas significa o portador de luz. Lucas possuía maior cultura que os outros evangelistas. Então, São Lucas, pela postura dele, pela maneira que ele escrevia, então, o porte, então ele era um homem culto e diferente totalmente dos outros evangelistas. Seu evangelho utiliza uma linguagem mais apropriada que a dos outros evangelistas, o que revela seu perfeito domínio do idioma grego. Então ele tem um perfeito domínio do idioma grego. Então ele escreve em grego e por essa cultura, então ele ordena bem. Ele é aquele pesquisador que vai atrás das informações e elabora seu evangelho, e dá para perceber que ele utiliza uma linguagem bem apropriada. É um homem culto. Então, São Lucas, ele foi amigo íntimo de São Paulo, grande amigo de São Paulo, e juntos difundiram os ensinamentos de Cristo entre os gentios. Então, ele tinha essa consciência porque ele foi atrás e ele sabia exatamente qual era a missão dele, né? Através dos discípulos, através do contato que ele teve com a Virgem Maria e São Paulo. Lucas, em certas passagens, utiliza palavras que indicam sua familiaridade com a linguagem médica. Então, algumas passagens dos seus escritos, do seu evangelho, a gente vai identificando
que ele tem essa intimidade com a linguagem médica, pelas suas palavras. Para os primeiros cristãos, o evangelho em grego era uma mensagem de salvação obtida pela morte e ressurreição de Cristo. Então, só em Lucas, né, fazer o evangelho, escrever o evangelho em grego, então se vai percebendo que tudo isso foi uma mensagem da salvação obtida pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que atinge a todos. Então, Lucas foi alcançado, né, para os primeiros cristãos pela mensagem de salvação obtida pela morte e a ressurreição de Cristo. O Evangelho de Lucas, ele é muito interessante. Por quê? Porque tem algumas informações exclusivas sobre a vida de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas é interessante porque tem algumas informações exclusivas à vida de Jesus. Então, como a visita de anjos aos pastores e a visita ao templo de Jesus aos 12 anos. Então, a gente vê que essa exclusividade, essa particularidade que Lucas ressalta na visita de anjos aos pastores e a sua visita ao templo de Jesus aos 12 anos. Jesus, um menino, uma criança, vai ao templo aos 12 anos. E também as parábolas, né? A gente vê que Lucas ele ressalta as parábolas bem conhecidas, como a parábola do filho pródigo, a do bom samaritano. Então, ele salienta, como a gente vai ver mais adiante, a questão das suas parábolas. Lucas escreveu seu evangelho para um homem chamado Teófilo, porque lá no início a gente vai ver. Lucas foi convertido pela pregação, como a gente já falou, dos primeiros discípulos de Jesus. Então, através do escutar, dele ouvir. Então, ele é tocado pela palavra do Senhor. Ele é convertido, né? Ele leva essa mudança. Embora ele não fosse descendente dessa linha do povo hebreu, mas ele é tocado porque ele descobriu, ele foi atrás e viu que essa salvação que o Cristo oferecia era para todos. O Messias, o Salvador, era para todos, não era para uma raça, um povo escolhido, um povo elitizado de Israel. Então, o seu evangelho, o evangelho de Lucas, divide-se em três partes. Três partes se divide o evangelho de São Lucas. Primeiro, a atividade de Jesus na Galileia. A gente vai ver primeiro a atividade de Jesus na Galileia. O caminho para Jerusalém, né, o caminho, segundo ponto, a segunda parte, o caminho para Jerusalém. E terceiro, Jesus em Jerusalém, que abrange a paixão, a morte e a ressurreição. Então, no caminho para Jerusalém, Lucas insere um grande conjunto de textos. Então, no caminho para Jerusalém, que é na segunda parte, Lucas insere um grande conjunto de textos, que são palavras de Jesus que não estão nos outros evangelhos. Não estão nos outros evangelhos. Então a gente vê que essa parte aqui, que a gente vai pegar aqui, o caminho para Jerusalém, a gente vai ver que o caminho para Jerusalém, a gente vai descobrir a riqueza, né? Porque nós vamos ver que a entrada de Jesus em Jerusalém, nós vemos Jesus purifica o templo e aí ensina, a origem da autoridade de Jesus e a parábola dos vinhateiros. Por quê? Porque ele diz, como que diz aqui no texto, no caminho para Jerusalém, Lucas insere um grande conjunto de textos, que através das palavras de Jesus, que não estão nos outros evangelhos. Então a gente vai ver que não estão nos outros evangelhos. Como, por exemplo, aqui a parábola dos vinhateiros. Porque o que era que São Lucas queria expressar nessa parábola dos vinhateiros, que não é as prediletas ainda de Lucas, que a gente vai ver mais adiante, que diz assim: um homem plantou uma vinha, arrendou-a a vinhateiros e ausentou-se por muito tempo para uma terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinhateiros para que lhe desse o produto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este, ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro. Feriram também a este e expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: que farei? Mandarei meu filho amado. Mandarei meu filho amado. Talvez o respeitarão. Vendo, porém, os vinhateiros discorriam entre si e diziam: este é o herdeiro. Este é o herdeiro. Matemo-lo, para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Interrogação. Que lhes fará o dono da vinha?
virá e exterminará esses vinhateiros e dará vinho a outros. A essas palavras disseram que Deus não permita, mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: que quer dizer então o que está escrito? Jesus questiona. O que quer dizer? Eu estou lendo isso aqui porque Lucas, no caminho de Jerusalém, Lucas insere um grande conjunto de textos que são palavras de Jesus que não estão nos outros evangelhos, para a gente descobrir o que quer o apóstolo Lucas. A gente vai ver o apóstolo, que ele não foi apóstolo de Jesus, mas ele foi o evangelista. Então a gente vê o que esse homem que segue a Cristo, não conheceu a Cristo, mas é um grande pesquisador, ele está querendo dizer, nos mostrar com essa parábola. Aí diz: virá e exterminará esses vinhateiros. Então essas palavras disseram que Deus não permita. Mas Jesus, fixando o olhar nele, disse-lhes: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O que é esta pedra angular que Lucas ressalta e que os estudiosos salientam? Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham repreendido o que se referia a eles ao propor esta parábola. Porque Jesus, Lucas salienta aqui, todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Mas Jesus, fixando o olhar neles, voltando um pouco, diz: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Porque Cristo ele foi rejeitado pelo seu povo, pelo povo judeu. Mas essa pedra angular, essa pedra ela se torna angular porque foi rejeitada. Então o Filho de Deus veio para o seu povo, mas o povo o rejeitou. Então Lucas salienta que o Cristo ele vem para seu povo e esse povo rejeita. Como também nós o rejeitamos. Nós temos o conhecimento porque Cristo veio para a minha vida, Cristo veio para a minha família, Cristo veio hoje e continua vindo, ele continua se manifestando, e a gente vai ver que São Lucas, São Lucas o evangelista, o que ele mais fala é sobre essa dimensão que Cristo ele vem para todos. Ele vem para os seus, mas os seus o rejeitaram. Por isso que ele se torna pedra angular. Essa pedra angular que vem para modificar a vida, para transformar a vida. Então, São Lucas, ele traça muitas vezes com suas palavras, e que não está nos outros evangelhos, porque ele era um extremo pesquisador. Ele foi atrás da experiência de São Paulo, ele foi atrás da experiência de Nossa Senhora, ele foi atrás das experiências dos discípulos para que ele pudesse colocar. Então a gente vê que Lucas, ele coloca de uma forma muito concreta e muito clara o que significava Jesus para aquele povo. Aquele povo que não acolheu ele como Filho de Deus, não o acolheu como Messias, mas isso faz com que ele, como ele também se sente alcançado. Não veio para o seu povo, não acolheu, mas outros, porque ele veio para todos. Então, Lucas é o evangelista que mais fala sobre a Virgem Maria. Traça uma biografia de Maria e fala da infância de Jesus. Então a gente vê que ele traça essa biografia muito clara. Lucas ele traz os segredos também da anunciação. No seu evangelho ele traça os segredos também da anunciação, da visitação e do nascimento de Cristo. Lucas ressalta aspectos mais destacados. Quais são os aspectos que Lucas mais destaca da personalidade de Jesus? O amor, a sua delicadeza e o amor, a sua compaixão pelos pobres, a compaixão pelos pecadores, a compaixão pelas crianças, pelas mulheres, como também as parábolas do amigo inoportuno e da ovelha perdida. O amigo inoportuno. Então ele salienta, São Lucas ele salienta esse amigo inoportuno que você está lá na porta, insistindo, pedindo, me dê um pão, acorda. Então você vai e atende. Então Lucas ele passa essa biografia, essa dimensão de Jesus
com um conjunto de palavras que não estão nos outros evangelhos. Então, São Lucas, ele ressalta também a piedade de Nosso Senhor, ele salienta a oração, a alegria nascida da fé e principalmente a ação do Espírito Santo. Ele ressalta principalmente a ação do Espírito Santo. São Lucas, ele foi atrás de São Paulo, buscou a Virgem Maria, buscou os discípulos procurando testemunhos oculares e investigou cuidadosamente toda a informação sobre a vida de Jesus para criar uma biografia organizada e fiel. Repetindo, São Lucas ele foi atrás de testemunhas oculares e investigou cuidadosamente toda a informação sobre a vida de Jesus para criar uma biografia organizada e fiel. Lucas, como ele mostra lá em Lucas, Lucas escreve lá em Atos dos Apóstolos com uma continuação do seu evangelho. Então, os Atos dos Apóstolos foi uma continuação do seu evangelho. Então, diz lá em Lucas 1, 3, 4, que a gente vai ver aqui. Lucas, capítulo 1, versículo de 3 a 4, que diz o seguinte: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado para Teófilo, né? Para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Repetindo, lá em Lucas, capítulo 1, versículo de 3 a 4. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então veja o zelo que São Lucas teve para investigar, para trazer essa história de salvação para mim e para você. Então Lucas, ele foi investigar, ele passou anos conversando com os discípulos, passou anos indo visitar Nossa Senhora, conhecendo os apóstolos. Então, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado para que tenhas a certeza, para que eu e você tenha essa certeza das coisas que foram ensinadas. Das coisas que foram ensinadas por Jesus. Então a gente vai vendo esse zelo de Lucas. Então, seu evangelho provavelmente foi escrito antes da morte de São Paulo, provavelmente. Como Paulo morreu por volta do ano 68 depois de Cristo, São Paulo morreu aproximadamente pelo ano 68 depois de Cristo, então o evangelho de Lucas pode ter sido escrito por volta de 50 a 65 anos depois de Cristo. Então, Lucas, em seu evangelho, né, o âmago, né, a essência, né, o coração do seu evangelho, Lucas salienta principalmente a salvação para todos. A salvação para todos. Então, quando a gente vai ver os estudos, como Lucas fez como ele coloca aqui, o seu foi cuidadosamente, né? Investiguei tudo cuidadosamente, com muito zelo, e decidi escrever-te um relato ordenado. Então ele faz uma coisa ordenada, para que nós tenhamos a certeza das coisas que foram ensinadas, para essa certeza. Então a gente vai vendo que essa essência, esse coração do seu evangelho ele salienta que é a salvação para todos. A salvação para todos. Veja bem, ele conversou com Maria, ele conversou com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, e veio a descobrir que o que era comum em cada um deles. O que era comum nas expressões de Nossa Senhora, na palavra de Maria, na sua mãe, que essa salvação é para todos. A salvação não era só para aqueles discípulos, não era só para aquele povo judeu, a salvação era para todos. Então, isso foi o coração, foi a essência, foi o comum. Então, Jesus veio, como Lucas, a gente vê no seu evangelho, Jesus veio para salvar as pessoas do mundo inteiro. Essa é a essência do evangelho de Lucas. Jesus veio para salvar as pessoas do mundo inteiro. Não só judeus. Não só judeus. Deus não rejeita ninguém. Então ele via muito isso, o que São Paulo falava, o que Nossa Senhora falava, o que os discípulos falavam. Deus não rejeita ninguém. Seu povo escolhido pertence a todas as nações. Veja que coisa linda. Então São Lucas, ele salienta que o povo escolhido do Pai, pertence a todas as nações. Não pertence apenas à nação
de Israel. Não pertence apenas àquela tribo, não pertence na descendência da tribo de Israel, não, mas é para todos, gentios, pagãos, todos. Então, Lucas ele faz questão de salientar isso. Então, Lucas ele salienta também as parábolas da misericórdia, que é isso aí que atrai. É o mel, como diz São João da Cruz, é o mel que atrai. Então, as 3 parábolas da misericórdia estão lá em Lucas 15, que são as prediletas de Lucas, que ele salienta, porque através dessa parábola nós vamos descobrir que a salvação é para todos. Então vamos ler lá em Lucas 15, né? Apesar que o nosso tempo é muito curto para a gente falar, mas a gente vai ter. Então, quais são essas 3 parábolas da misericórdia? A ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Então a gente vai ver que a parábola da ovelha perdida, a gente não vai parar na parábola toda, mas só para a gente ter uma noção, né? São chamadas as 3 parábolas da misericórdia, tão salientada, tão querida, tão desejada, tão escrita com o coração, porque ele salienta essas parábolas da misericórdia por conta do contato que ele teve com os discípulos, teve com Nossa Senhora, teve com o próprio São Paulo. Então, tem lá. Lá no versículo, o capítulo 15, versículo 7, na parábola da ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que 99 justos que não necessitam do arrependimento. Veja que coisa forte. Essa parábola da misericórdia, são 3. Essa é a primeira, da parábola da ovelha perdida. Lá no capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um só pecador que fizer penitência do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso me faz reportar a frase de Santa Brígida, né, que ela disse assim, deixa eu ver se eu consigo me lembrar, ela diz, Santa Brígida, que se você for um instrumento de salvação, porque os santos encarnaram a palavra de Deus, os santos encarnaram a essa ação do Espírito. Então, se você for um instrumento de salvação para uma alma que caminha para a perdição eterna, você alcançará graças imensuráveis diante de Deus. Se você for um instrumento de salvação para uma só alma, vou salientar, se você for um instrumento, se eu for um instrumento, se você for um instrumento de salvação para uma só alma que caminha para a perdição eterna, você terá graças imensuráveis diante de Deus. Porque o coração do Pai, por isso que ele diz, o coração do Evangelho de Lucas é essa salvação para todos. Salvação para todos. A salvação não é uma propriedade minha, a salvação não é para mim. Mas eu experimento a salvação e eu saio de mim para o outro. Eu experimento a salvação e saio de mim para aquela pessoa que convive comigo. Eu experimento a salvação e saio de mim para aquela pessoa intragável, para aquele vizinho que eu não falo, para aquela pessoa que eu guardo mágoa, eu guardo ressentimento. Então, se eu experimentei a salvação, eu quero levar essa salvação para o outro. Eu me comprometo com o Pai, porque essa salvação não é minha, não é propriedade minha, é para o outro. Então, esse é o coração. Por isso que de lá essa parábola da ovelha perdida. Haverá maior júbilo no céu por um só pecador. Meu irmão, que alegria é para nosso Senhor, como salienta o São Lucas evangelista, por um só pecador que se converte. Então, se você for um instrumento de salvação para o outro, você vai alcançar graças imensuráveis por uma alma que caminhava para a perdição eterna. Como nós precisamos estar atentos, meu irmão. Como nós precisamos acordar. Quando a gente vai no Evangelho de São Lucas, esse evangelho que foi através de pesquisas, quando você olhar para São Lucas, você vai ver, ele foi atrás de Nossa Senhora. Quantos dias querem falar com os apóstolos, com os discípulos, para mostrar isso, a salvação para todos. E a gente veio lá ver também a parábola da moeda perdida, né, que são 3 parábolas da misericórdia. A moeda da parábola perdida, lá no finalzinho. Digo-vos que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Gente, é muito sério, falo para mim. Por um só pecador que se arrependa, meu irmão. Se comprometa com a salvação do outro. Se comprometa, como São Lucas diz, em salvar o outro.
em ser um instrumento de salvação, não só falar da salvação, mas ser a sua vida, o seu olhar, a sua voz, a sua postura. Aquela pessoa que você está com ressentimento, que você guarda essa mágoa, você é ressentida com essa mágoa. Chegou a hora. Mergulhe em São Lucas e veja que a essência desse evangelho é a salvação para todos. E a última parábola da misericórdia, a parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo vai lá e, pai, dá-me a parte da minha herança, que me toca, o pai, então repartiu entre eles tudo, deu a parte. E o pai, eu não posso nem ler, que eu não posso nem me deter, né, como está lá no versículo 29. Há tantos anos, filho, ele dizendo ao filho mais velho, né, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos uma festa, pois este teu irmão que estava morto reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Como nós precisamos, meu irmão, fazer uma festa em nosso coração. Fazer uma festa, soltar fogos por um só pecador que se converte. Um só pecador que volta para Deus. Um só pecador que volta, porque o Pai deseja isso. O Pai deseja ardorosamente e ansiosamente salvar a todos. Então essas são as 3 passagens da misericórdia tão salientada, tão querida por São Lucas. Ele que teve aquele cuidado, né? Como diz aqui São Paulo, ele foi buscar São Paulo, ele foi buscar a Virgem Maria, ele foi buscar os discípulos, ele foi procurando testemunhos oculares. Então São Lucas, ele não conheceu a Cristo, mas ele procurou formar nos seus escritos, cuidadosamente, colocar toda a informação sobre a vida de Jesus para criar uma biografia organizada e fiel. Uma biografia organizada e fiel. Então, que São Lucas possa ser uma referência para que a sua vida seja um instrumento de salvação para todos. E, finalizando, a morte de São Lucas, existem várias versões. Alguns dizem que ele foi martirizado em Patras. A tradição diz que ele morreu como mártir, pendurado em uma árvore na Acaia, no ano de 84. Então, a tradição diz que ele morreu numa árvore, ele foi mártir na Acaia, no ano de 84. E a sua festa litúrgica é comemorada no dia 18 de outubro, no dia dos médicos, porque ele foi um médico. Então, a sua festa litúrgica é comemorada no dia 18 de outubro. Então, meu irmão, finalizando, que a gente possa ter, como São Lucas salientou tanto, né, nos seus escritos, no seu evangelho, que o seu evangelho queria alcançar todos, queria mostrar essa salvação para todos. E que a gente possa também, com a nossa vida, com o nosso testemunho, nós sermos essa resposta do evangelho de São Lucas, que a salvação é para todos. Não precisa você falar, mesmo no teu silêncio, com o teu olhar, com a tua postura, com a tua maneira de ser e de agir, você possa passar para o outro, passar para aquelas pessoas que convivem com você, que a salvação de Jesus Cristo, ela é concreta. A salvação de Jesus Cristo, ela é e passa pela sua vida, pelo seu testemunho, pela sua voz, pelo seu olhar, pelas suas atitudes e pelo cotidiano da sua vida. Que a gente possa deixar isso bem claro, que a salvação de Cristo é para todos. É por isso que o Pai manda o seu Filho. Por isso é uma grande festa no céu, quando um só pecador se converte. Quando uma só alma, como diz Santa Brígida, deixa o caminho da perdição eterna e se volta para o alto, se volta para o céu. Que sejamos esses testemunhos, que possamos dar esse testemunho de sermos um instrumento de salvação para o outro, para aqueles que não conhecem a Deus. Nunca é tarde, não importa se você não fez, mas que você seja, a partir de agora, a partir desse momento que a gente mergulha na vida de São Lucas, sejamos esse instrumento de salvação para todos os povos, para todos, não importa. Pagãos, gentios, cristãos, quantas pessoas, né, que se dizem cristãos estão tão longe da vontade de Deus. Que possamos, como São Lucas, ter esse ardente desejo de levar esse Deus que é apaixonado por mim e por você, apaixonado por todos.
que possamos ser essa salvação. Não falar da salvação, mas ser salvação para o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus os abençoe.